Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É motivo de alegria, mais uma vez estamos aqui nesta manhã para adorarmos o Senhor, aprendermos um pouco mais da Tua palavra, da palavra do Senhor. Eu convido o nosso irmão João, faça essa oração, irmão, para darmos início. Glória a Deus. Os cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos orar, irmãos. Bendito Deus e eterno Pai, Pai Santo, justo e fiel, nós te agradecemos neste momento, ó Deus, por estar na Tua casa, para te louvar e bendizer o Teu santo nome. Meu Deus e meu Pai amado, venha abençoando o professor nesta manhã, ó Deus, dá-nos entendimento da Tua palavra, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Dando continuidade então, eu convido a irmã Daiane para estar louvando a Deus nesta manhã com o hino da harpa cristã. Irmã Daiane, por favor. Salve os irmãos, com a paz do Senhor. Número 88. Jesus, meu Rei, Mestre, Senhor, o Teu amor revela-me enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do Teu divino amor, e com veras louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração, as bênçãos mil do Teu amor, qual esplendor me cercarão, o Teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do Teu divino amor, e com veras louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração.
Glória a Deus. Dando continuidade, então, nesta manhã, eu quero convidar aqui o pastor Jean, fazer uma oração, pastor, e logo em seguida estaremos dividindo as classes. Amém? Glória a Deus. Vamos se colocar de pé, queridos? Vamos agradecer a Deus por estar aqui nesta manhã. Pai amado, no nome de Jesus, Pai, estamos aqui mais uma manhã, mais um domingo abençoado do Senhor, Pai. Para aqueles que vieram, pedimos a bênção, a graça do Senhor, que cada um, meu Pai, que estão aqui, possam ser alimentados com o ensino da Tua palavra, Pai. Cada um venha ser renovado pela palavra, venha ter a sua fé aumentada ao ouvir a Tua palavra nesta manhã. E aqueles que não puderam chegar, Senhor, por força maior, que o Senhor possa também alcançar, meu Pai, derramando da Tua graça. E cada um possa ter uma manhã abençoada na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Neste momento, estaremos dividindo as classes, né? Por enquanto, temos só a classe dos adultos e a classe dos jovens. Mas, se Deus permitir, né, brevemente, teremos também as nossas criancinhas aqui também, né? Podendo estudar e aprender mais da palavra do Senhor. Glória a Deus. Dando continuidade, então, hoje estudaremos a lição de número 4. Lição de número 4. Deixa eu só achar aqui. Que tem por título Dons de Poder. Como os irmãos bem sabem, estamos estudando nesse trimestre, segundo trimestre de 2021, a respeito dos dons espirituais e ministeriais, né, que fala servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Lição de número 4, dons de poder. O nosso texto áureo diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e 5. A verdade prática diz: os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé. Juntos faremos a leitura bíblica em classe, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, e os versículos 9, 10 e 11. Quem não tem a revista, pode estar acompanhando através da sua Bíblia. Você aí de casa, que neste momento nos acompanha, através dessa live, pode estar nos acompanhando, quem não tem a revista, através da sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E o versículo 9 diz: a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outros, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, os dons de discernir os espíritos. A outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Neste momento, eu convido o pastor Maico, que vai estar nos trazendo a aula nesta manhã, que possamos estar com nossos corações abertos, para que a palavra do Senhor fale aos nossos corações nesta manhã. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Amém. Glória a Deus.
Bom, paz do Senhor para os irmãos que estão aqui conosco, né, no nosso templo, o pastor Marcos, né, tá ali, chegou ali, e os irmãos que estão assistindo na live, né, eu não acredito que tenham muitos no momento, porque voltamos a ser presencial, né, mas nós sabemos que depois os irmãos assistem, né, os vídeos, aqueles que não estão podendo vir ainda por conta da pandemia, os irmãos mais idosos, né, os irmãos que estão nos grupos de risco, acabam não vindo, às vezes, na igreja, no culto, na escola bíblica. Então, esses irmãos têm a oportunidade de depois estar acompanhando na página da igreja e também no canal da igreja no YouTube, tá bom? A gente tem observado ali, não só as gravações da escola bíblica, mas as gravações dos cultos de terça-feira e domingo, bastante irmãos que visualizam depois, né? Às vezes não vê ao vivo, mas acaba vendo depois. Então, fica aqui o convite aos irmãos que nos assistem para que estejam aqui presencialmente. Estamos respeitando todas as regras, né? Máscara, álcool, distanciamento, tá? Assim como temos feito, a nossa igreja tem feito desde o início dessa pandemia, continuamos fazendo, tá? Mas os irmãos compareçam, aqueles que puderem, né? Que não for do grupo de risco, compareça conosco presencialmente. Os que não puderem, assistam depois as nossas lives. Bom, hoje a gente vai dar continuidade na nossa aula. Hoje é a aula de número 4, que tem por título Dons de Poder, tá certo? Então, nós estamos estudando esse trimestre sobre, acho que vai cair isso aqui, né? Dons espirituais e ministeriais, tá? Então, esse é o tema desse trimestre. Nós vamos estudar no mês de abril, de maio e de junho, tá? E nós vamos aí continuar falando sobre as características, né, desses dons para a igreja, para que eles servem, quando nós o utilizamos, como que Deus trabalha com relação a tudo isso, tá bom? Então, nós falamos na primeira aula, e deu dons aos homens, nós explicamos como que foi essa ação de Deus de dar dons aos homens, né, de dar dádiva aos homens. Na segunda aula, nós falamos sobre os propósitos, né, tudo na vida tem um propósito. Inclusive os irmãos que estão aqui presencial estão aqui com um propósito. Os irmãos que estão assistindo ou que assistem depois também fazem isso com algum propósito, né? E então os dons espirituais não são diferentes, irmãos. Eles também têm um propósito na vida da igreja, né? Para que os dons espirituais eles servem? A gente falou isso na aula de número 2. Na aula da semana passada, o professor Mouracir falou sobre os dons de revelação. Quais eram os dons de revelação? Qual que é a finalidade dos dons de revelação? E hoje nós vamos falar sobre os dons de poder, tá certo? E depois, nas próximas aulas, a gente vai continuar falando de dons ainda espirituais, sobre dons ministeriais e assim por diante, tá bom? Então, hoje o nosso foco é na aula de número 4, dons de poder, tá certo? Vamos passar ali para a gente ver, vamos frisar, né, o texto áureo, tá certo? Vamos lá. Olha só, eu fiz um destaque algumas palavras do texto áureo ali, tá? Coloquei em vermelho algumas palavras que chamam muito a atenção para aquilo que nós vamos estudar nessa manhã. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito, preste bem atenção, manifestação, né, demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Isso aí, para quem não tem a revista, estiver acompanhando na sua casa, está registrado em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5. Aí eu fiz um destaque de algumas palavras ali que, para mim, são palavras-chave para aquilo que nós estamos estudando hoje. Bom, primeiro ponto, a minha palavra. Quem estava falando isso aqui? O apóstolo Paulo, ou seja, a minha palavra, aquilo que eu preguei. Tá? Aquilo que eu preguei, aquilo que eu prego, quando foi escrito, é claro. E a minha pregação, né, a minha palavra, aquilo que eu falei, aquilo que eu preguei, aquilo que eu anunciei, não consistiu somente em palavras de convencimento. Então nós temos que tomar cuidado, porque existe uma forte corrente, né, das pessoas de uma forma geral, que querem convencer a igreja, querem convencer o poder de Deus através apenas de palavras, né? E nós sabemos que a pregação, ela é fundamental, mas Paulo nos chama a atenção aqui que a sua pregação ela foi acompanhada de sinais. Então, ou seja, a nossa pregação, igreja, irmãos que estão aqui,
ela precisa vir acompanhada de sinais. Tá? Não quer dizer que todo culto que nós pregarmos vai ter uma cura, vai ter um batismo com o Espírito Santo, né? Vai ter, não quer dizer isso, porém, a nossa palavra precisa ser acompanhada de sinais. De outro ponto, as nossas ações precisam ser acompanhadas de bons frutos, né? Então, Paulo ele chama a atenção nossa que a sua pregação não consistia simplesmente em palavras bonitas, né? Porque hoje eu prezo muito com relação ao vocabulário. A gente está sempre pesquisando, procurando estudar, porque eu acho que é muito importante a questão do vocabulário, a questão da gramática. Inclusive, meus amados irmãos, quando nós pegamos alguns textos bíblicos e nós olhamos para o grego, né, o Novo Testamento onde foi escrito, nós vemos que às vezes, na forma que nós lemos aqui na tradução, pode ter um outro sentido. Então, às vezes a gente vai para o grego ou vai para o hebraico para entender, né, em que tempo foi escrito aquele verbo, aquela palavra, tá? Para entender em que contexto aquilo foi escrito. Então, eu acredito muito que a gramática, isso é fundamental para o estudo da palavra. Porém, Paulo nos chama a atenção que a pregação, pastor Marcos, não pode consistir apenas em palavras bonitas, em palavras de retórica, né? Palavras que trazem um efeito de ação no público. Não, a nossa pregação ela tem que consistir em poder, manifestação, em cura, libertação, transformação de vidas. É isso que o Paulo nos chama a atenção. Olha só, então não consiste, ou seja, não está baseado, não é a essência da minha pregação, palavras persuasivas de sabedoria, não, mas a essência é o que? Demonstração do Espírito. Ou seja, o que é demonstração? Demonstrar, mostrar alguma coisa, né? Mostrar como que alguma coisa funciona. Por exemplo, nós temos aqui uma câmera que está nos filmando, né? Que está filmando essa live. Então, eu não sei mexer com aquela câmera, né? Então o Tiago ele fala assim para mim: olha, eu vou te ensinar, Maicon, a mexer nessa câmera e como que faz para ela se conectar com o computador, com os aparelhos que nós estamos utilizando, né? Para ter uma boa imagem, um bom áudio, vídeo aí na live. Porque nós sabemos que a live com o celular, ela acontece, mas não tem a mesma qualidade. Aí o Tiago, então, ele faz uma demonstração daquele equipamento, como que ele funciona. Ele não é só falar do equipamento, mas é demonstrar. Ô Marco, ele funciona assim. Irmãos, o aprendizado, ele acontece na prática. O aprendizado, ele acontece na prática. Não é assim? Nós, às vezes, trabalhamos, né, com alunos na escola, e você fala, o aluno fala assim, vocês perguntam assim: vocês entenderam? Nós entendemos. Já viram isso? Todo mundo aqui já deu aula na escola bíblica, ou em outro lugar, ou já foi aluno, ou é aluno ainda, né? E vocês sabem que isso é uma verdade. Eu ainda tenho essa experiência, e às vezes a gente fala, e você pergunta: tá bom, vocês entenderam? Eu entendi. Então tá bom, explica para mim aquele ponto. A pessoa trava. Então o que você precisa fazer? Você precisa então dar mais exemplos, demonstrar melhor para que ele entenda de fato. E aí também a gente aplica uma prova. Na escola existe prova, não é verdade? Na escola dominical a gente não faz prova, né? Eu já até pensei em dar provinha para os irmãos no final do trimestre. Eu acho que seria interessante, né, Horácio? Eu acho que seria interessante, né, pastor Marcos? Dar uma provinha para ver os conceitos teológicos que o povo aprendeu ao final do trimestre. Seria interessante, mas nós nunca fizemos isso, tá? Nem a própria CPAD eu vi fazendo isso. Mas na escola secular existe a prova, e é na prova que você mostra o que você sabe. Então, demonstração. Na prova você demonstra o que você sabe. Então Paulo ele chama a nossa atenção para aqui, eu demonstrei no Espírito e no poder, para que a vossa fé não se apoiasse nos homens. Porque palavras bonitas qualquer um pode falar, igreja, né? Palavras bonitas, palavras de retórica, palavras de efeito, qualquer pregador, professor pode falar, não é verdade? Qualquer um pode falar, até mesmo uma pessoa lá fora pode falar palavras bonitas, palavras de efeito. Então Paulo nos chama a atenção que a nossa pregação não pode consistir nisso, mas precisa consistir em demonstração de poder, em cura, milagres, né? Em ações de transformação no meio da igreja, tá bom? Então é isso, vamos correr um pouco. Vamos focar hoje na aula de número 4. Qual que é o objetivo geral, segundo o comentarista dessa aula? Tá? O objetivo geral é examinar os dons de poder. Examinar. Então nós vamos apenas examiná-los, entender
quais são esses dons de poder e o que eles fazem, para que eles servem na vida do crente, tá certo? O objetivo de cada tópico, no primeiro tópico nós vamos definir o que significa o dom da fé, tá certo? Então, os 3 dons que nós vamos falar que é classificado como dons de poder é o quê? Dom da fé, dom de cura e dom de operação de maravilhas. Os 3 dons que nós vamos estar discutindo nessa aula de hoje, tá? E nós vamos no primeiro tópico definir o que é o dom da fé. No segundo tópico nós vamos evidenciar, ou seja, mostrar evidências bíblicas. Na Bíblia nós vamos mostrar, tá? Quais seriam os dons de curar, aonde que a Bíblia mostra algum dom de cura, tá bom? E no tópico de número 3, que é o nosso último tópico, nós vamos discorrer, ou seja, vamos comentar, falar, né, sobre a respeito do dom de maravilhas. Opa, que maravilha, né? O nome já fala, né? Dom de maravilha é aquilo que nos deixa maravilhado, que nos deixa extasiado ao ver o poder de Deus, amém? Em seguida, o que diz a nossa introdução da aula de hoje, tá? Olha só, vou tentar fazer uma síntese, mas diz assim: o ministério terreno de Jesus foi marcado por inúmeros milagres. Agora, irmãos, Jesus não tinha dom, ele é o doador do dom, né? Então, ele é a essência de tudo. Jesus não tinha amor, pastor Tiago, Jesus é o amor, tá? Então a gente não pode confundir isso, tá? Jesus, ele não tinha dom, ele era a essência de tudo, ele é a essência de tudo. É ele que ele deu dons aos homens. Nós recebemos dons, que nós falamos na primeira aula que o dom é um presente, é como um presente de Deus, tá certo? Então, agora Jesus, ele tinha na sua vida, no seu ministério terreno, tudo isso em si porque ele é Deus, tá certo? Então, olha só, então ele fez inúmeros milagres, principalmente curas, que nós conhecemos muito bem. A história da igreja comprova que no primeiro século, os apóstolos, né, a igreja também do primeiro século, operou diversas maravilhas, certo? Entre os primeiros cristãos sobejavam os dons de poder. Dons de poder, né, é o que nós estamos falando hoje aqui. Dons de poder, que é o dom da fé, da cura e o dom de operação de maravilhas. Esses dons, eles estavam cheios. Era notório se ver isso na igreja primitiva, tá bom? Bom, mas se Jesus não mudou, porque nós sabemos que Jesus não muda, o que acontece hoje, né, nos dias de hoje, que as manifestações estão ocorrendo em menor frequência, tá? É uma pergunta que ele nos faz. Será falta de conhecimento a respeito do assunto? O que mais? Ou será por causa do mau uso de alguns fazem, né, das dádivas divinas? Bom, então aqui ficam 2 perguntas que nós vamos tentar esclarecer aí ao decorrer da aula, tá certo? Bom, então nós vamos estudar sobre os dons de poder e vamos ver a importância e a necessidade deles para a vida, para a manutenção da igreja. Bom, no primeiro tópico, nós vamos, antes de chegar no primeiro tópico, né, vamos ver aqui uma estrutura. Primeiro tópico, a gente vai falar sobre o que significa a fé, né? A fé como um dom e o exemplo bíblico do dom da fé. Então nós vamos falar o que é fé e no final ali a gente vai mostrar um exemplo. No segundo tópico, dons de cura. O que são dons de cura, nós vamos especificar melhor. No segundo subtópico, a redenção e as curas, vamos fazer uma relação com a redenção de Jesus Cristo e as curas. E no último, a necessidade desses dons, tá bom? Vamos ver que eles são importantes. Por último, no tópico 3, o dom de operação de maravilhas. O que é o dom de operação de maravilhas? No item 2, vamos dar alguns exemplos bíblicos da operação deste dom. E no item 3, distorções no uso dos dons de curar e de operação de maravilhas. Ou seja, nós vamos fazer algumas observações aqui, que a igreja, de uma forma geral, faz. Observações de distorções, as pessoas que estão utilizando, né, esses dons de uma forma equivocada. Tá bom? Vamos lá em seguida. Poder. Hoje nós estamos falando de dom de poder. O que é dom de poder? Os irmãos que estão assistindo, eu não sei quantos estão online, se tiver alguém online e quiser comentar o que para você é o dom de poder, fique à vontade, tá certo? Os irmãos que estão aqui, querem me ajudar? Irmão João, presbítero irmão João, o que o irmão entende como poder? Tá. É um dom de poder, né? O que vem a ser poder no dicionário? Dá um toque aí, Monacir, por favor. Olha só. Eu peguei, na verdade essa palavra tem vários significados no dicionário. Eu peguei algumas ali que se encaixam muito para aquilo que nós estamos falando hoje. Primeiro ponto ali, ó.
que é poder? Possuir a capacidade ou oportunidade. Olha só, irmãos, eu chamo a atenção de vocês que no decorrer da lição, nós vamos ver que este dom, ele, embora a pessoa tenha um dom, não quer dizer que toda pessoa que estiver enferma vai ser curada. E não quer dizer que essa pessoa, todo culto, vai curar alguém. Assim, curar em nome de Jesus, tá? Vamos fazer as observações aqui. Então, olha só como que o dicionário secular define isso, ó. Capacidade, ou seja, a capacidade, essa capacidade vem de Deus, não vem do homem, e uma oportunidade, quer dizer, nem sempre você vai poder aplicar aquele dom. Primeiro ponto aqui, tá? Não é que você perdeu o dom, não é isso. É que nem sempre, não é todo culto, né? Aí começa a vir aquele monte de gente na igreja, tudo que está enfermo vem para curar, achando que vai ter uma fila, né, de cura, tipo, ó, faz uma fila aqui que aquele irmão tem o dom da cura, e ele vai curar hoje. É assim? Não, é a oportunidade, é o momento de Deus. Mas o dom a pessoa tem, a pessoa que recebe o dom, ela permanece com este dom. Olha lá, segundo, exercer influência sobre algo ou alguém. Essa influência, na verdade, ela vem do Espírito Santo, tá? Mas aqui o poder, na verdade, está falando poder, né, político, né, governamental, né, a pessoa que está acima, né, de algum trabalho, de alguma situação, tá? Ser autorizado, olha só, o que significa dom no dicionário, meus irmãos? Olha só que interessante. Ser autorizado para, ter permissão para. Vocês estão entendendo? Espera aí, se o dom de cura é meu, eu curo quem eu quiser, sim ou não? Não. Ser autorizado para, ou seja, para um determinado caso, para uma determinada situação. Ter permissão para, é Deus que está no controle. O dom é Ele quem dá nas nossas vidas, mas nós não fazemos de acordo com o que nós queremos, vem de Deus, vem do Senhor. Ter possibilidade para alcançar alguma coisa, isso é poder também, um dos sentidos da palavra poder. É autorização ou capacidade de resolver. Olha só que interessante, de novo, a palavra poder era classificada também, definida como autorização. Ou seja, nós somos autorizados por Deus para fazer as coisas para Ele. Não é assim, a gente vai fazendo do jeito que quer, tá certo? Então, nós precisamos entender isso. E uma das perguntas que o comentarista faz na introdução é: por que os dons hoje têm sido usados com menos frequência? Eu já poderia responder aqui de início. Primeiro, porque as pessoas hoje não buscam mais os dons espirituais como deveriam, porque eles continuam atuais, tá certo? Eles não buscam como deveria. Segundo, que muitas pessoas recebem dom de Deus e usam de forma equivocada, de forma errada. Como assim, Michael, alguém pode usar um dom de forma equivocada? Para o seu próprio crescimento, seu próprio ego. Tipo, hoje eu estou aqui na igreja, trabalhando, servindo ao Senhor, e aí então Deus me dá esse dom e eu começo a usar isso como um canal para fazer o meu ministério. Deus não vai se agradar disso, porque Deus não deu isso para eu montar o meu ministério. Deus não deu dom para você montar. Você é usado para louvar, louve o Senhor de coração, porque as consequências é dele. Se você crescer, se você fizer fama, glória a Deus, porque a honra, a glória é dele. Mas não use o dom que Deus te deu para o teu crescimento, para querer ganhar dinheiro, para querer fazer, como se diz, entre aspas, o seu pé de meia com algo que Deus te deu. Entenda bem, os dons, se Deus te deu um dom para pregar, pregue. E se Deus te usa fortemente, é fato que as pessoas vão te ouvir. É fato que multidões vão parar para te ouvir. Porque Deus te deu um dom, mas nunca se exalte por causa disso. Se Deus te deu um dom para cantar, que não tem a ver com esses dons que nós estamos falando hoje, mas é um exemplo. Use este dom, cante, grave o seu CD, cante, mas cante com humildade, porque você pode até ter o seu retorno por isso. É claro que isso, nós sabemos que isso faz parte. Porém, nunca use isso como meio de promoção para a tua vida. As demais coisas, use como temor de Deus, as demais coisas serão consequências, né? E aí Deus estará nos abençoando, tá certo? Em seguida, usando o óculos. Para que serve o óculos, irmãos? Para que serve o óculos? Para enxergar melhor, os irmãos estão falando aqui. Os irmãos talvez que estão assistindo não ouvem, né? Mas eles estão dizendo que é para enxergar melhor. Certo ou errado? Irmão João tem um óculos aí. Vem aqui na frente, irmão João, por favor. Por gentileza. Vem aqui, por favor, aqui, ó. Para a câmera pegar o irmão. Vira para frente. Olha só, o irmão João tem um óculos ali, né?
O óculos é para quê mesmo? Para a gente chegar melhor para poder ler, tá certo? Agora, como que é ler sem o óculos? É ruim, irmão, no seu caso? É ruim, né? Fica difícil de ver. Irmãos, eu não uso óculos ainda, mas estou quase lá, viu? Que a minha vista já está começando a embaçar já. Exatamente. Então, quem precisa pôr o óculos é a pessoa que precisa do óculos. Não é qualquer um, tá? Obrigado, irmão João. Obrigado, pode se sentar. Deus abençoe. Irmãos, por que eu chamei o irmão João aqui com óculos? Por quê? Tem mais pessoas que usam óculos aqui. Eu já usei óculos e talvez tenha até que usar de novo, tá? Mas olha só, que o irmão João falou uma verdade. Quem usa óculos é a pessoa que precisa. E o óculos, a gente pode classificar, dá um clique aí, Moracir, por favor. Nós podemos usar o estudo da palavra de Deus como um óculo para que a igreja enxergue, de fato, para que servem os dons. Tem muita gente que olha para os dons de Deus e vê tudo embaçado. E aí usa da forma que acha que é, mas não é aquilo. Você está precisando de um óculos. Muitas pessoas na igreja estão equivocadas com relação ao trabalhar de Deus. Estão equivocadas com relação à forma com que Deus trabalha, a forma com que Deus perdoa, a forma com que Deus cura. Então eu convido os irmãos, a mim também, e a todos nós, a usar o óculos da palavra. Porque a palavra nos mostra claramente aquilo que Deus quer e qual que é o seu propósito. O óculos da palavra. E aquilo que o irmão João falou, só precisa de óculos aquele que está com necessidade. E todos nós, igreja, precisamos deste óculos que é a palavra. Porque nós temos a necessidade de entender o trabalhar de Deus, nesse sentido, para não sair usando as coisas que Deus dá de qualquer maneira. Então, colocando o óculos da palavra, ou seja, estudando a palavra, nós vamos enxergar claramente o que Deus quer para a nossa vida. Pode falar, pastor. Sim. Não tem problema. Sim. Exatamente. Não entra, né? Porque a pessoa não precisa ter um dom para expulsar um demônio, né? Ele precisa ter um dom de poder para expulsar um demônio. E a mesma coisa a fé. A pessoa não precisa às vezes ter um dom de fé, está aqui na revista, né? Se os irmãos lerem, a pessoa não precisa às vezes ter o dom de fé para que Deus conceda alguma coisa através da fé dela. Tá? A mesma coisa expulsar demônio, né? Falar para os irmãos que eu sei os dons que eu tenho, a gente fica modesto de falar, né? Porque a gente não sabe, a gente está na direção de Deus. Quem avalia, na verdade, são os outros, né? É legal que as pessoas avaliem, as pessoas falam, o pastor Marcos tem um dom de cura, Deus usa ele na cura. Né? Não a gente ficar falando, eu tenho o dom de cura, eu tenho o dom da fé. Né? Mas, só um detalhe, imagina, se a gente não tem um dom da fé, é um exemplo, esse dom de fé que nós vamos falar daqui a pouco, tá? Que é aquele dom de mover os montes lá, como se diz, né? E aí parece um demônio lá, e eu como obreiro na igreja, estou num culto, não consigo expulsar porque eu não tenho um dom. Imagina que situação, né? Então, é a fé. Sim. Então, é complicado. Por isso que eu fiz essa dinâmica, pastor, do óculos. Eu não sei se ficou bem clara, mas o óculos é aquilo que eu falei. Quando a vista começa a ficar embaçada, começa a ficar fraca, o médico receita um óculos para que a gente... Né? E eu já usei o óculos, eu sei que realmente melhora. Melhora muito, você consegue enxergar claramente. A gente até colocou ali aquela fotinha, tá certo? Então, tem muitas pessoas, pastor, muitas igrejas, até mesmo em nosso meio, né? Até mesmo em nosso meio e outras denominações também, que se equivocam com relação à palavra, tá? Irmãos, ninguém aqui é sábio, nós não somos doutores. Tá? Eu sempre falo aí que o povo por aí se intitulam doutores em divindade, né? Ninguém é doutor em divindade, não existe esse negócio.
Doutor em divindade, irmão, divindade é coisa espiritual, né? É coisa de Deus. As coisas reveladas são para nós, nossos filhos, as não reveladas é para Deus, né? Então, assim, temos que tomar cuidado. E tem muita gente que, às vezes, se acha acima da razão e começa, às vezes, a criar teses, né? E dogmas que, às vezes, não condiz com a palavra do Senhor. Então, a Bíblia, a leitura da Bíblia, o estudo sistemático da Bíblia, é um óculos para que nós possamos esclarecer e enxergar melhor o que, de fato, Deus quer fazer com cada um desses detalhes, tá bom? Vamos só correr aqui por causa do nosso horário, que o horário corre, né, irmãos? Fé, olha lá, um rapazinho lá empurrando uma pedra imensa, né? Na prática, isso é possível? Não, mas, através da fé, nós saltamos muralha, né? Pode tocar. Olha só, o que significa fé? Bom, vou só sintetizar aqui, irmãos. Não preciso nem falar muito, né? Todo mundo já sabe Hebreus, né? O livro de Hebreus, definição de fé está em Hebreus, mas eu vou ler para os irmãos aqui, né? Na Epístola aos Hebreus, lemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e o quê? A prova de fato que não se vê, ou seja, a fé, presta bem atenção, tem 3 tipos de fé que nós vamos falar aqui. A fé, de uma forma geral, é você acreditar, esperar algo que você ainda não sabe que se vai dar certo. Por exemplo, eu tenho a fé que o ano que vem a minha família inteira vai ser salva. Dá para saber isso? É difícil, né? Difícil porque a pessoa tem o livre-arbítrio. Será que a pessoa vai aceitar Jesus até o ano que vem? Eu estou dando uma data, vocês estão vendo? Eu estou colocando uma data. Será que até o ano que vem eles vão aceitar? Será que não pode demorar mais 10 anos, 15 anos? Não sei, mas eu tenho fé. Firme fundamento das coisas que se esperam, eu espero isso, mas não estou vendo isso. Isso é fé. Você bate firme em cima daquilo, acreditando. E se a sua fé for poderosa e agradar a Deus, porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Se aquilo estiver em conformidade com a vontade de Deus, vai acontecer pela tua fé, porque está em conformidade com a vontade de Deus. Tá? Mas vamos lá. Então, aprendemos com o texto de capítulo 11 de Hebreus, conhecido como a galeria dos heróis da fé, que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, sendo a nossa fé em Deus fundamental para operações divinas entre os homens. Tá? Agora tem que tomar um cuidado aqui, que às vezes a gente pede, como diz Tiago, a gente pede pelos nossos próprios interesses, né? A gente pede algo para Deus, mas no nosso próprio interesse, e aí às vezes Deus não concede, tá bom? Porque Deus, Ele observa tudo isso, e Ele sabe que aquilo pode ser maléfico para nós, porque é por um interesse egoísta em alguns casos. No segundo tópico, a fé como um dom, tá? Olha só, a fé é um dom de Deus, é distinta daquela que recebemos por ocasião da nossa conversão. Olha só, irmãos, tem a fé natural, que é a pessoa acreditar em algo que ela não se vê, tá? E temos a fé como um dom, é diferente da fé comum. Às vezes você vai evangelizar alguém, você vai falar de Jesus para alguém, você fala, você crê? Você tem fé? Aí eu tenho fé. Mas a fé dele às vezes é uma fé natural. Ele acredita que as coisas vão melhorar na vida dele. Todo mundo espera isso, não é verdade? Irmãos, lá no trabalho, as pessoas que não creem em Deus, eles também têm fé. O ano que vem vai ser um ano bom, ano que vem eu vou mudar de cargo. É uma fé natural. Ele é a prova de fatos que não se vê. Ele não está vendo isso, mas ele acredita que ele vai chegar naquilo, é uma fé natural. Agora a fé como um dom é diferente. A fé dada por Deus como um dom é diferente. De que forma? É distinta daquela que recebemos por ocasião da nossa conversão. É diferente até mesmo daquela que nós temos quando nós aceitamos Jesus. Quando nós aceitamos Jesus, é chamado de fé salvífica. Nós acreditamos que Jesus vai nos salvar daqui a algum tempo. Ou seja, é a prova de fatos que ainda não se vêem. Nós já vimos já o céu? Nós não vimos. Mas a nossa fé salvífica, através do sacrifício de Jesus, nos garante que esse dia vai chegar. Isso é fé salvífica. Tá bom? É diferente da fé natural. Beleza? E agora, continuando. Igualmente se distingue também da fé evidenciada como fruto do Espírito. A fé como fruto do Espírito também é diferente da fé como dom. É mais ou menos aquela, pastor, que o senhor acabou de falar, né? Todo crente precisa ter fruto do Espírito. Quem tem o Espírito, irmãos, automaticamente tem um fruto. Isso é fato, tá? É fato. Nós temos lá as obras do Espírito e as obras da carne. A pessoa que pratica ainda obras da carne, será que está com o Espírito ali, né? Será? As obras da carne é relatada em Gálatas com 22, né? São catalogadas como 22, mas podem ser mais, né? Podem ter ali as suas raízes, tá certo? Então, olha só.
Igualmente se distingue da fé evidenciada como fruto do Espírito. O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para esse realizar coisas que transcendem a esfera natural. Então aqui, irmãos, é uma fé diferente da fé como fruto do Espírito e como a fé salvífica e como a fé natural. É um dom que Deus te dá para você crer em algo impossível. Nós vamos dar um exemplo aqui daqui a pouco, tá certo? Olha só, de acordo com o teólogo Stanley Horton, esse dom é uma fé milagrosa para uma situação ou oportunidade especial. Então não é todo culto, Tiago, que vai ter isso. Não é todo culto que nós vamos ter isso, tá? Olha só, exemplo bíblico de fé. Agora no tópico 3 nós vamos falar de um exemplo de fé. Olha só, quando guiou o povo de Israel na saída do Egito e se aproximou do Mar Vermelho, já na iminência de ser destruído por Faraó, Moisés disse, olha só o que Moisés disse, isso é o dom de fé. Ele não tinha visto ainda. Deus não tinha falado para ele que abriu o mar. Deus falou o que para ele? Marcha. Não foi? Deus falou para ele, marcha. E ele também não falou aqui nessa expressão dele que Deus ia abrir o mar. Ele só falou que Deus ia dar livramento. Alguma coisa Deus ia fazer para livrar eles, para livrar o povo. Isso é dom da fé. Quando você fala e acontece. Mas não acontece na hora, porque Moisés falou isso e dali a algum tempo, nós não sabemos se foi alguns minutos, horas, né? Mas foi provavelmente no mesmo dia. A Bíblia não fala, ó, Moisés falou isso e dali 2 horas o mar se abriu. Não, a Bíblia não fala, porém não foi imediato. Ele falou assim, ó, não temais, estai quietos, ou seja, sossega, e vede o livramento do Senhor, que hoje, ó, tá vendo? Hoje para nós é até meia-noite, né? Para nós. Que ele vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, olha só a fé de Moisés. Vocês estão vendo aqueles egípcios que estão vindo lá? Nunca mais os vereis. Isso é dom da fé. É como se ele estivesse profetizando algo que vai acontecer. Não aconteceu na hora, mas dali a algum tempo, alguns minutos, horas, não sei, mas naquele dia aconteceu. Isso é dom da fé. Segundo o comentarista, uma forma da gente explicar. Porque dom da fé e dom de operação de maravilha, às vezes eles se confundem. Você fala, mas peraí, um não é o outro? Então o dom da fé, ele se classificaria mais em situações como essa, em que é como se você profetizasse algo que Deus vai fazer daqui a pouco. Isso é o dom da fé. E realmente Deus fizesse. Porque também profetizar que Deus vai fazer e não acontecer nada, não era o dom da fé, era um desejo seu, né? Era uma boa vontade da pessoa. Agora Moisés falou assim, ó, sossega, tranquiliza, porque daqui a pouco, hoje, Deus vai nos livrar. E aí o mar se abriu. Isso é o dom da fé. Tá bom? Esse é o nosso exemplo. Vamos correr por causa do nosso horário, já está se avançando. Dons de cura. Como que nós podemos classificar os dons de cura? Tá certo? O que são dons de cura, irmãos? Vamos lá. É uma pergunta, né? O que são dons de cura? Será que se eu orar que um enfermo vai ser curado, não é o dom da fé? Irmãos, é a classificação. O dom da fé, ele é mais amplo, para acontecimentos gerais. O dom de cura, o nome já fala, é dons para cura. Não que não tenha fé nisso, né? Tanto que os 3 dons que nós estamos falando hoje estão classificados como uma coisa só, dons de poder. Então eu acredito que cada dom tem um pouquinho de cada misturado. Mas o que se evidencia numa cura é que é um dom específico para cura. Tá certo? Por exemplo, o mar vermelho se abrir, não quer dizer que é dom de cura, entendeu? É a forma de se classificar. Como que nós classificamos? Mas todos eles são dons de poder, eles têm uma essência muito igual, tá bom? Em seguida aqui, ó, são para recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Então, olha só, dom de cura é para qualquer tipo, inclusive para Covid. Tem pessoa que está entrando lá no hospital, sendo entubado e não está voltando, mas porque Deus quer levar. Eu já falei várias vezes aqui, eu orei, jejuei, clamei por uma pessoa há 40 dias para Deus curar. Deus não curou a carne, mas Deus curou a alma, Deus salvou. Porque o propósito de Deus não era curar, Deus queria levar, Deus queria recolher. Vocês estão entendendo? Agora, se for da vontade de Deus que aquela pessoa permaneça, se Deus te usar nesse dom de cura, pode ser Covid, pode ser variante, pode ser câncer, pode ser o que for, vai acontecer. Não tem, essa doença Deus cura, Deus só cura gripe, Deus só cura resfriado, dor de cabeça, dor de coluna. Não, Deus cura qualquer
coisa, inclusive ressuscita mortos. Vocês estão entendendo? Então vamos continuar aqui, ó. Redenção das curas, no tópico 2. Olha só, apesar do crente ser redimido pelo Senhor através da obra expiatória de Jesus, né, ainda aguarda a redenção do seu próprio corpo. Nós somos redimidos, a nossa alma foi lavada no sangue carmesim de Jesus Cristo, né? Mas o nosso corpo ainda aguarda a redenção, que é o quê? O arrebatamento da igreja, o arrebatamento da igreja, ou na nossa morte, quando nós morremos, fomos sepultados, e aí aguardar a volta do Senhor Jesus, que está lá em Tessalonicenses. Então hoje nós aguardamos esse momento. Então hoje, irmãos amados, nós cristãos estamos sujeitos a qualquer tipo de doença. Nós estamos sujeitos a pegar Covid e a falecer de Covid. Eu, você, todos nós estamos sujeitos, não somos diferentes. Mas Deus tem um plano para cada um, e às vezes Deus permite que alguns vá, porque chegou o momento. Agora, se não é o teu momento e você está com essa doença que está te agravando, Deus vai te curar, Deus cura. Deus tem poder para isso, tá bom? Continuando aqui, mas a cura definitiva, né, é só na plenitude, quando nós tivermos o nosso corpo redimido. Em continuidade, no tópico, item 3, o tópico 2, a necessidade desses dons. Irmãos, aqui o comentarista ele faz uma comparação com a medicina e com a ciência. Nós sabemos que a medicina e a ciência, eles são muito importantes aí, né, para a humanidade. A medicina é deixada por Deus. Nós sabemos que Lucas, né, escritor do Evangelho de Lucas, ele era médico, né? E segundo os teólogos, pastor, ele foi virar médico quando uma noiva dele morreu de uma doença nova. Então ele, não, inconformado com aquilo, me lembro do pastor Antônio Paganardi ensinando isso para a gente. Inconformado com aquilo, Lucas começou a estudar uma forma de ajudar as pessoas. Então ele se tornou um médico, tá certo? Então a medicina é deixada por Deus, é bíblico. Só que alguns são arrogantes. As pessoas acham que estão acima do poder de Deus. Quer um outro exemplo? São os cientistas, não todos. Alguns cientistas se acham maiores do que Deus, inclusive dizendo que Deus não existe, que tudo isso é a criação do Big Bang e nós somos frutos de uma evolução. E negam a Deus constantemente. São pessoas soberbas, pessoas que não têm humildade, que não têm temor de Deus. Porque Deus existe e Paulo diz em Romanos que os atributos de Deus são visíveis pelas coisas que foram criadas. Inclusive existem grupos de cientistas, inclusive o líder é um brasileiro, que defendem também a ciência em Deus. Eles olham para a ciência como tendo um Deus como criador, vocês estão vendo? Então não são todo mundo, mas existe aqueles da medicina e aqueles da ciência que são soberbos e acham que sabem mais do que Deus. É engano. Então é por isso que Deus colocou dons de cura no meio da igreja. Se a medicina fosse tão ótima assim, não que não seja, a medicina, irmãos, é uma bênção para a nossa vida, não é verdade? A medicina é uma bênção deixada por Deus. O que não pode é se achar acima de Deus, é isso. É Deus quem dá a última palavra, tá certo? Então, olha só, se a medicina fosse tão boa assim, por que ainda não conseguiram erradicar o Covid? Porque nós somos limitados, é o que está aqui no comentarista está falando, nós somos seres humanos, Deus deixou a medicina, mas nós somos limitados. Por que a medicina ainda não descobriu a cura para a morte? Por que nós morremos? Por que a medicina não dá um jeito nisso? Porque nós somos limitados, Deus colocou limites. Agora, Deus sim pode curar o Covid, Deus pode curar o câncer, Deus pode, no momento dele, quando Ele quer. E nós temos vários testemunhos na igreja de pessoas que foram curadas de câncer, até mesmo do Covid e tantas outras situações. Não é verdade? Agora, chama a atenção dos irmãos. Medicina é uma bênção, nós precisamos da medicina, eu preciso. Porém, nenhum médico, nenhum cientista pode se colocar acima de Deus. É isso que nós estamos falando. É isso que é a nossa pauta. Então Deus colocou os dons de poder, porque em muitos casos, quando o médico não tem mais jeito, Deus ainda tem. Quando o médico dá a última palavra, Deus ainda tem uma solução. Eu estava ouvindo hoje um hino do Elias Silva, da época 2005, num congresso no Parque das Árvores com a mocidade. Eu lembro do Daniel Foga, o pastor Daniel Foga cantou esse hino. E naquele dia, minha mãe está aqui assistindo a aula, ela estava com um problema de dilatação no rim, a senhora lembra disso, mãe? E estava meio sério o problema dela.
E eu, muito preocupado com a minha mãe, com meu pai, eu fui para a igreja, ainda era solteiro, pastor. Eu comecei a chorar no culto, preocupado. Eu era líder da Mocidade do Fátima na época. 2005 foi isso. E eu lembro que aí Deus usou o Daniel Fogg, ele começou a cantar aquele hino do Elias Silva. E falava isso, né? Se é doença incurável, se a medicina desenganou, não podes temer. É preciso uma coisa, é preciso olhar para Deus, para a gente ou para você poder vencer. Aleluia, dá para dar um glória a Deus? Então quando a medicina fala que não tem jeito, para Deus tem. E o caso da minha mãe não era tão grave assim, mas a minha mãe está aqui, né, mãe? Graças a Deus, já se passaram, 2005, 16 anos. Ela está aqui sem problema no rim. Dá para dar um glória a Deus? Então Deus cura. Amém? Vamos lá, porque a gente, é assunto gostoso, dá para falar aqui até meio-dia, mas a gente não pode. Nós temos o nosso horário. Então, dom de operação de maravilhas, o último, pode passar já. Eu coloquei a foto dos dois pães, do pão e do peixinho ali. Isso é um dom de operação de maravilha. Porque, irmãos, imagina se você tivesse sentado na grama lá, como Jesus mandou você sentar em grupos. Foi de 50 e 50, né, pastor? O grupo lá que Jesus mandou, 50 e 50, né? 50 e 50. Se estivesse no meio daqueles grupos sentado na grama, você visse um cesto só, vazio. Alguém fala assim para você, ó, tá vazio. E aí você pegar 5 pão e 2 peixes. E você alimentar aquela multidão. Você ia ficar maravilhado, sim ou não? Eu ia. Eu já fico maravilhado de ver a lua. Eu olho para a lua, fico maravilhado de ver a mão de Deus. Eu gosto de astronomia. Não é astrologia, não, é diferente a astrologia de astronomia, viu? Astronomia, eu amo astronomia, porque eu vejo que é tudo criação de Deus, irmãos. Olha que Deus maravilhoso. E aí, eu comecei há uns 4 anos a pesquisar mais fundo, e aí eu descobri que tem vários planetas no céu que são visíveis a olho nu, e a gente achava que era estrela. Por exemplo, agora nessa época do ano, a gente consegue ver Júpiter, nós conseguimos ver Saturno, conseguimos ver Marte, conseguimos ver Vênus, a olho nu. E muitos podem olhar e achar que é uma estrela, mas não é uma estrela, é um planeta. Olha que coisa interessante. É um planeta, tá certo? Então, eu já me maravilho com essas coisas, como dizem Romanos. Como negar a existência de Deus? Existe, como eu já disse aqui, existe um grupo de cientistas, inclusive o líder é brasileiro, que defende essa ciência direcionada por Deus. Então Deus está em tudo, está presente em tudo, certo? Mas olha só, dom de maravilha, o que ele se restringe? Ó? O dom de operação de maravilha realiza obras extraordinárias, além do poder humano, além da capacidade humana, tá certo? Ele altera a ordem natural das coisas, consideradas impossíveis e impensáveis. Vocês querem um exemplo? Vou falar um exemplo que nem está na revista que me veio na mente agora, falando de astronomia. Lembra lá do caso de Josué? Para a lua, para o sol. Na verdade, nós sabemos que não foi o sol que parou, foi a terra, né? Porque a terra, ela gira, né? É um sinal de maravilha, sim ou não? Irmãos, imagina você ver o sol parar lá. Isso é uma operação de maravilhas. Não está na revista, é uma operação de maravilhas. Quer outro exemplo? Lembra do relógio de Acas lá? Quem que era que tinha que voltar 10 graus no relógio? A sombra tinha que voltar. Quem que era, pastor? Era de Isaías? Que Deus ia confirmar uma profecia, uma promessa para ele através do relógio, da sombra do relógio. Me ajuda, irmãos, me fugiu da memória. Reis Ezequias? E agora, irmãos, me ajuda, me fugiu da memória. O caso em que o relógio, a sombra do relógio, ela voltou, em vez de ir para frente. Então isso é um dom de maravilha, como que pode? Isso é como se a terra tivesse voltado para trás, Moacir. Ou seja, voltado na virado, né? Ela está virando para cá, ela volta mais um pouquinho. Para Deus fazer confirmar a sua palavra. Isso é um dom de maravilha. Imagina você ver um negócio desse hoje. A gente sai ali fora, a sombra está batendo para cá. Aí o pastor Marcos fala assim, ó, Deus vai operar um milagre aqui agora. Deus vai parar esse sol para fazer algo maravilhoso. Aí você vê a sombra voltando. Imagina. E o dom de maravilha, diferente do dom de fé, é exatamente isso. Ele é caracterizado pela a forma imediata que acontece. O dom da fé, e aqui ele comenta um exemplo, nós já vamos parar que já está dando horário. O dom da fé, ele é assim, ó. Lembra do caso da figueira? Jesus passou e falou assim, ó, nunca mais nasça fruto de ti. Amém, Deus abençoe. Nunca mais nasça fruto de ti. Foi na hora que a figueira secou? Não foi na hora. Isso é o dom da fé. Aconteceu, lembra do mar vermelho também se abrir? Moisés falou, Moisés não falou que o mar ia se abrir, Moisés falou que Deus ia livrar.
Aconteceu o livramento, mas foi dali algum tempinho. Mesma coisa, a figueira. Jesus falou assim, ó, nunca mais nasça fruto de ti. Ela secou na hora. Se bem que tem alguns evangelhos que eles falam, né? É porque foi no mesmo dia, mas não foi na hora. Foi depois de algum tempinho, não foi imediato. Né? Porque diz que quando os discípulos voltaram, eles viram a figueira seca. Eles até falaram, Senhor, secou. Eles ficaram maravilhados também. Só que o dom de maravilha é quando acontece na hora. É quando acontece na hora. Isso quer um exemplo aqui, ó? Vamos lá. Podemos destacar outros exemplos de operação de maravilha no ministério de Jesus. A ressurreição da filha de Naim, na hora. A filha de Jairo, na hora. A ressurreição de Lázaro, na hora. E o Lázaro, um detalhe aqui, ele estava morto fazia 4 dias. Nosso Senhor tem um poder sobre a morte, pois para Ele nada é impossível. Então o dom de maravilha, ele é aquele que é efetuado na hora. Essa é a diferença, tá bom? E aí por último, para a gente já encerrar, já são 10:04, distorções. Outro exemplo também aqui, o Moacir já passou, mas pode manter. Coloquei a foto do navio ali. Foi quando Jesus repreende o vento. Irmãos, quem já foi no mar sabe, quando o mar está bravo, né? Não, demora um tempo para parar. Ele vai, né? Paulatinamente ele vai parando, certo? Agora Jesus chegou e falou assim: para, aquieta, na hora. Isso é dom de maravilha. Se você estivesse nesse barquinho, você não ia ficar maravilhado? É isso. O dom da fé é quando você profetiza, você fala algo, aquilo acontece, mas não é na hora. E o dom de operação de maravilha é quando acontece na hora, causando maravilha, um espetáculo aos olhos de quem assiste. E por último, distorções nos dons espirituais. De novo eu coloquei a foto do óculos aqui. Por quê, irmãos? É aquilo que nós falamos no começo da aula, eu nem vou frisar muito aqui agora. Muitas pessoas têm a mania, olha só, de determinar, de decretar e de exigir a cura de enfermos. Já viram isso? Eu já vi isso. Eu determino a tua cura agora. Aí a pessoa vai embora para casa e não foi curada. Não adianta. Você acaba com a pessoa. Confunde a pessoa. A pessoa fala assim, mas o pastor, um exemplo, viu, pastor? Mas o pastor decretou a minha cura hoje, por que não foi hoje? Você abala a fé do irmão ainda. Então cuidado, irmãos. Só fala se Deus mandar. Só abre a boca para falar essas coisas se Deus tiver plena convicção que é Deus que está mandando, porque Deus ele se responsabiliza pela sua palavra. Então existem muitas distorções. Então aprenda uma coisa, irmãos que estão assistindo, e nós estamos aqui, inclusive eu. Nós não determinamos nada, nós não decretamos nada. É no nome de Jesus que acontecem as coisas, tá bom? Olha só, quem somos nós para exigir alguma coisa de Deus? Somos seres humanos limitados. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, o que seria de nós? Amém? O crente que impõe as mãos sobre o enfermo não pode ser tratado como um ídolo na igreja, que é aquele crente que tem um dom de cura. Já foi provado, né, que Deus usou ele um dom de cura, só que aí às vezes as pessoas começam a idolatrar. Tem isso também. Deus usa o Tiago para curar alguém, e as pessoas começam a idolatrar o Tiago. Nossa, vamos para a igreja hoje que o Tiago vai estar lá. No final do culto vem aquele monte de gente aqui na mesa de som para o Tiago orar. É isso que nós não podemos fazer, não é assim que funcionam as coisas. Vocês estão entendendo? Então cuidado, esse negócio tipo assim, vou ligar para a irmã, profetiza lá para ela me dar uma palavra para o meu dia. Para com isso. Nós temos um projeto de leitura da Bíblia aqui dentro de um ano. Leia a Bíblia, estuda, não precisa nem estar no projeto para isso, né? É só abrir a tua Bíblia e leia a Bíblia, dobra o joelho e fala com Deus. Quando estiver muito angustiado, vem aqui, procura o pastor. O pastor Márcio falou outro dia aqui que tem tido o pastor 24 horas não, durante o dia todo aqui atendendo, né? Os irmãos que precisam. Procura o pastor, pede uma palavra amiga para o pastor, né? Tem tudo isso. Agora, pastor sim, porque ele foi colocado aqui para dirigir a igreja, o sacerdote da igreja aqui, para instruir. Procura o pastor para pedir um conselho. Agora, irmãos, ficar ligando para a profetisa lá que mora em São Paulo, para ela me dar uma palavra para o meu dia, né? Ligar para o profeta não sei quem, para ele orar para mim, para Deus me curar. Para com isso, irmão, nós não precisamos disso. Deus, ele é onisciente, onipresente, ele está em todos os lugares. E se tem dom lá, tem dom aqui. Amém? Então é isso. Vamos encerrar aqui, né? Porque já deu o nosso horário. Nós vamos aqui fazer as considerações finais. Vou pedir que alguém chame os jovens, né? Enquanto eles vêm, a gente já vai encerrar por causa do horário também, porque nós estamos gravando, né? Para o vídeo também não ficar muito extenso, tá bom? E aí os irmãos que vieram, falem para aqueles que não vieram para vir na semana que vem,
tá bom? Respeitando todos os procedimentos aí, né, sanitários. E para que assistam a aula de hoje. Depois a gente posta também no grupo, para que eles assistam e não fiquem sem esse conteúdo tão importante que é o ensino da palavra do Senhor. Amém? Nesse momento nós vamos nos colocar de pé, os irmãos que estão aqui presentes. Vou pedir que os irmãos que estejam nos assistindo também fechem os teus olhos e orem conosco. Vou pedir que o pastor Marcos venha fazer essa oração. Amém, irmãos? Final aqui, nosso culto. Também o recolhimento das ofertas. Pode estar fazendo em seguida, só por causa da finalização aqui. Amém? Pastor Marcos vai estar aqui, então, finalizando essa aula. E hoje, logo mais, 6h30, Tiago, ou às 7? 6h30 o culto, né? 6 horas. Hoje, às 6 horas, nosso culto. Presencial, né, Tiago? E online também? Presencial e online. Semana passada, a gente tinha um bom número de irmãos aqui, tá? Foi uma bênção. E aí os irmãos compareçam. E aqueles que não puderem, assista, né? Online, no momento aí, para que receba também a bênção do Senhor. Pastor Marcos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te glorificamos nesta manhã, deste domingo, pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez podermos na Tua casa estar aprendendo com a Tua palavra, Senhor, ministrada nesta manhã pelo pastor Maico. Ó Deus, que as Tuas palavras possam, Senhor, ter guarida nos nossos corações e que possamos aplicar de modo eficiente, meu Deus, para que o Teu poder opere continuadamente, meu Deus, em nossas vidas. Abençoa os Teus filhos, ó Deus, que se locomoveram dos seus lares para aqui estar nesta manhã, e que no próximo domingo, Senhor, outras pessoas, Senhor, outros irmãos possam, Senhor Deus, ó Pai, estarem juntos aqui conosco, aprendendo, ó Deus, com a essência da Tua palavra, que é poderosa, Senhor, em nossas vidas para gerar efeitos, milagres e maravilhas. Nós te agradecemos mais uma vez por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e junto todos digamos: Deus vos abençoe.